Ô Vandic, a gente tem um evento importante e aí eu gostaria de ouvir um pouco das suas percepções, que é a divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas, onde o governo vai detalhar os próximos passos em alguma tentativa de ajuste fiscal. O mercado espera que seja um contingenciamento, um bloqueio até um pouco mais modesto. Como a gente tem conversado bastante, né, sobre a característica, sobre o cenário um pouco mais expansionista por parte desse governo, eu queria ouvir um pouco da sua percepção, né, da importância desse relatório e o que a gente vai tatear ou mapear nesses documentos e nessas falas, inclusive, de Fernando Haddad sobre a trajetória do fiscal. Provavelmente deve trazer alguma percepção de cumprimento de um arcabouço, mas com tantas e tantas coisas fora do resultado primário, né? Qual que é a sua avaliação, Vandic? Olha, ninguém acredita nesse relatório. Ninguém pode acreditar no mundo maravilhoso de Haddad, que é um mundo onde ele supõe que na curva de Phillips, o movimento da expansão do PIB, do crescimento, é inelástico e a expansão da inflação é inelástica, que ela permanece onde ela está ou cai, né? Então a gente tem uma situação muito crítica com relação à análise feita e a gente tem uma situação que é completamente inverossímil. Não dá para a gente esperar que o país vai crescer, inclusive acima do que a gente estava esperando, né? E ao mesmo tempo a inflação vai cair, que é a projeção dele, que levaria à possibilidade de queda de taxa de juro no curtíssimo prazo, que é uma dos elementos que está sendo, assim, vamos dizer assim, um balão de ensaio colocado à prova aí, né? Vamos ver se a gente convence o mercado. Claro que ninguém se convenceu, né? As expectativas inflacionárias para 2025, 26, 27, mas o ano e meio para frente, que é o horizonte relevante, ela está totalmente desancorada, né? Mas 3,6. Primeiro que não vai ser 3,6, começa por aí, mas 3,6 não é 3, a meta é 3. Não tem outra meta, a meta é 3. Mas deu 4,5%. Não, 4,5% não é a meta, é a banda elástica que não deveria existir dessa meta, que já cria problemas, porque de largada o governo já mira na banda superior, como se a banda superior fosse, de fato, aquilo que vai resolver o nosso problema. Não, 4,5% é inflação muito alta, e a gente está mais perto de 6 do que a gente está perto de 4. Quer dizer, nós temos um problema que precisa ser lidado com muita atenção, porque a gente está fazendo um processo extremamente contracionista na política monetária. Essa política monetária, ela tem sido fiel da balança para a inflação não realmente explodir, só que tem muito pouco que essa política monetária pode fazer do jeito que ela está sendo seguida. A perspectiva que eu tenho é que ou existe um choque de juros, a gente já bota em 15,50, 15,75 e dá um susto no mercado para reverter as expectativas de inflação no médio e longo prazo. A inflação do curto prazo não existe como você lidar com ela, mas você consegue reverter e alinhar. Agora, não tem, a gente tem gasto no fiscal e no parafiscal, o que tem e o que não tem. Existe uma série de propostas do governo, inclusive do Bolsa Família, para que a gente aumente o Bolsa Família, que não existe uma fonte pagadora. Quer dizer, nós estamos chegando num ponto que virou tudo ou nada pela eleição. E isso é muito preocupante, porque a aprovação do governo não sai do lugar. Ele é um governo desaprovado, um governo que não está em linha com a expectativa da população. E se a gente não tiver um alinhamento entre o Banco Central, que é responsável pela política monetária, e com o lado fiscal, que está na mão do ministro Haddad, só que no meio desse caminho existe uma pedra, né, que se chama Rui Costa, que é um sujeito que tem os ouvidos do Lula e fica que nem um papagaio de pirata falando que tem que gastar o tempo inteiro, né? O Rui Costa é um dos maiores empecilhos para o equilíbrio fiscal. Eu tenho pena do Haddad. Eu acho que ele tem uma posição muito ingrata. Agora, entre tudo que existe dentro do PT, e se a gente fala que tem que ser, o ministro da Fazenda tem que ser um petista,
a gente está na mão do menos pior. É a única pessoa que tem uma consciência de que o fiscal é grande responsável por pobreza. Por quê? Por um lado, você dá de presente uma série de benesses, só que essas benesses elas são monetizadas, tem que ser paga de alguma maneira. E a maneira de pagar isso é com inflação. Então é esse que é o grande perigo que a gente está lidando.